Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Bom, muito bem. Então, na última formação falava sobre as devoções sem fé. Isso pode ser um pouco mais comum do que a gente imagina. Ter somente atos exteriores, né? E não práticas sinceras que mostram a nossa fé. Vamos continuar hoje com o tema da 11ª carta, que é a fé e a ciência. É algo bem interessante. Vamos lá, então, a carta. Como a senhora sabe, está dizendo aqui o Padre Emanuel André, a sua interlocutora. O homem nasce ignorante e só sai da ignorância com dificuldade. O homem custa a aprender e quanto mais eleva a ciência que queremos adquirir, quanto mais elevada a ciência que queremos adquirir, mais ela nos custa. O mal é tanto que não só temos dificuldade em aprender, como muitas vezes sentimos repugnância infeliz pelo estudo. Repugnância que nos faria sentir uma espécie de tranquilidade, uma felicidade estúpida por não saber nada. É aquilo que o pessoal fica falando, é o 8º sacramento, né? A ignorância, se eu não sei, então Deus não vai me condenar por aquilo. Nossa, não é bem por aí, né? Conhecereis a verdade vos libertará, disse Jesus. Então, buscar, né, aprender aquilo que o Senhor nos fala, buscar a verdadeira ciência, né? Conhecimento da natureza, mas principalmente conhecimento de Deus. E isso está dizendo o quê? Custa, é difícil. A teologia também é uma ciência, também é um conhecimento adquirido. Seguindo na carta. E, no entanto, não é a ignorância que em si nos agrada. O que nos agrada é o fato de não precisarmos fazer o esforço necessário para chegar à ciência. E é verdade, né? A gente se acomoda. E o cômodo a gente acaba gostando mais. Né? Então não é da ignorância que a gente gosta, mas sim da tranquilidade, da falta de esforço, de não precisar ter que se esforçar para poder adquirir conhecimento. Nós cristãos conhecemos a causa de tão lamentável estado, pois a fé nos indica ser este um efeito do pecado original. Ou seja, nossa mente foi feita para conhecer a verdade. Mas o pecado original a gente tem dificuldade agora de conhecer a verdade. Nossa vontade também foi inclinada para o bem, e conhecer a verdade é um bem. Mas ela também está fraca. Então o que acontece? A gente até quer saber a verdade, mas se ela custar, a nossa vontade também está enfraquecida pelo pecado original, a gente não vai perseverar no esforço para poder chegar ao conhecimento. Né? A gente só consegue fazer isso, e muitos só conseguem quando tem uma recompensa. Por isso é bom a gente meditar na vida eterna, meditar também nos castigos eternos. Né? Tem um livro muito bom, que é a editora Eclésia, editor, que é O Inferno, do Monsenhor de Segur. É espetacular, Monsenhor de Segur. Vale muito a pena adquirir esse livro. Meditar sobre as verdades eternas. Isso ajuda porque a gente vai ter em conta um estímulo, né? Para a gente estudar, para a gente se aprofundar, para a gente crescer na vida da graça. Então, pedir esse auxílio de Deus, mas também botar o nosso esforço. Quando Deus, pelo batismo, apaga em nós o pecado original, Ele nos dá a fé, e com a fé, a necessidade de conhecer as verdades cristãs e a inclinação para recebê-las e guardá-las. Então a gente tem essa inclinação, mas a gente pode dar mais ouvido ao nosso homem velho, e isso é problemático. Essa necessidade das almas não é coisa a ser negligenciada. Para isso, a igreja tem o catecismo, mas, infelizmente, as lições duram pouco e são facilmente esquecidas. Quem é Deus? Será que lembramos essa pergunta tão basilar do nosso catecismo? Espírito perfeitíssimo, Criador do céu e da terra. Qual católico aí que está agora nos assistindo
conseguiria dizer os 10 mandamentos de pronto. Então a gente esquece. Então devemos cultivar o estudo, né? Tá sempre estudando, sempre nos reciclando, né? Nos atualizando. E atualizando a doutrina sempre revela, né? Descobrir tesouros novos naquela mesma doutrina que nos é ensinada. A educação cristã é muito relaxada nas escolas. Quase zero hoje, né? O Padre Manuel André está no século XIX. Nós aqui, século XXI, quase zero nas escolas, mesmo as católicas. Quando não é totalmente desprezada. Disso resulta que os cristãos, geralmente, não são suficientemente instruídos naquilo que, no entanto, teriam a maior necessidade de conhecer, a fim de conservar a fé, praticá-la fielmente e guardá-la até o fim de sua vida. Este é mais ou menos o estado geral dos cristãos, cujos estudos terminaram na escola primária. Então, né, é uma constatação muito óbvia aqui, né, aquilo que eu já disse um pouco, mas a gente tem quase nada de ensino nas escolas, mesmo as cristãs, e a gente deve conhecer aquilo que seria mais útil, a gente deixa de lado. Eu ia falar segundo lugar, mas dizer que é segundo lugar seria até muito na nossa sociedade, mesmo dentro dos lares cristãos. Eu diria que está lá para quinto. Primeiro é passar na universidade, passar no vestibular, conseguir ganhar dinheiro, conseguir manter a família, um monte de prioridade, depois assim, conhecer a Deus. E isso é ruim, porque estamos invertendo a pirâmide do conhecimento. Mas nós temos escolas secundárias, escolas superiores, até mesmo universidades. Se a ciência está em algum lugar, é nestes lugares que deveria estar. Infelizmente, não estão. Né? Então, veja, tem uma coisa que falam da ciência, né? A Igreja Católica, toda a ciência ocidental, ela tem que dar graças a Deus à Igreja, né? A Igreja Católica que construiu as universidades, a Igreja Católica que fez com que os cristãos aprofundassem no conhecimento, inclusive, da natureza, porque a natureza também revela Deus, né? E isso é necessário que a gente esclareça, né? A ciência evoluiu tanto graças ao patrocínio e o estímulo da Igreja, né? Quanto que nós sabemos? Vocês sabiam, por exemplo, que várias crateras da Lua, ela tem nomes de padres jesuítas, porque foram eles que descobriram, né? Então, assim, é uma falsa acusação que fazem da Igreja dizer que ela é contra a ciência. Jamais. Muito pelo contrário. A Igreja sempre patrocinou e estimulou os cristãos, né? Tinha em tão alta conta que os mestres medievais, eles eram celibatários, né? Para se dedicar completamente ao estudo, inteiramente a vida deles ao estudo. Mas enfim, vamos continuar com o texto. A propósito da ciência, gostaria de lhe chamar a atenção sobre um fenômeno que não se leva em conta, no que, entretanto, se comete um grande erro. A chama da fé, estando acesa no mundo e tendo sido acesa pela mão de Deus, é por isso mesmo inextinguível, ela não vai acabar. Ela brilha apesar de tudo, apesar de todos os ataques. Todos sabem disso e é por causa do anseio pelo conhecimento depositado em nós pela fé no batismo que se realiza um trabalho interior naqueles que têm amor pela ciência, que os impele a grandiosas vitórias sobre a ignorância. Eles têm necessidade de saber. Nós diremos que isto é um efeito da fé e é o fenômeno mais claro e mais escondido que existe. Prestem atenção. Em nenhum outro lugar, senão onde há fé, os espíritos trabalham pela ciência. Todos os batizados recebem o estímulo divino, e entre os homens de ciência, o ponto de partida é a fé. Mas alguns a conservam, outros a perdem.
Bom, a ciência, o que é a ciência? A ciência é encontrar a verdade sobre as coisas, a verdade sobre Deus, mas também sobre a natureza, a verdade sobre o homem, a verdade sobre os animais, a verdade sobre o, coronavírus. Isso é ciência. A verdade sobre o impacto das coisas, ciência política, economia. Isso é ciência, e é ciência de verdade também. O problema no mundo atual é que essa ciência está corrompida. Porque o que um cientista deve fazer? Ele deve ir à coisa e a coisa deve falar a ele. E daí ele tira as conclusões a partir da realidade. Acontece que hoje, a maioria dos cientistas, e por isso muitos deles não são confiáveis, são patrocinados. E os patrocinadores são aqueles que têm intenções. Então eles querem que aqueles cientistas cheguem às conclusões que eles desejam para o bem próprio, para que eles sejam favorecidos. Então, ideias pré-concebidas. Eu quero que aquela realidade me diga algo assim. Então eu vou nela, eu vou ficar procurando um meio dela me dizer o que eu quero dizer para poder fazer um uso dela. E isso é muito problemático. A gente não pode, a gente não quer simplesmente descobrir a verdade, a gente quer dizer, tirar das coisas aquilo que nós queremos que ela nos diga. E isso é totalmente o contrário da ciência. É uma perversão da ciência. Esses dias eu vi, por exemplo, um vídeo que está sendo até denunciado, tirado do YouTube porque rompe com muitas coisas aí. Eu vi falar que, por exemplo, as farmacêuticas, as grandes indústrias, se alguém fizer lá, olha, eu estudei aqui, descobri a cura do câncer, mas acontece que é muito barato. Então, para ela produzir aquilo ali, ela não vai lucrar. Então, o que ela faz? Vê o pesquisador, o cientista, O cientista vai lá, vende por milhões aquela pesquisa. O que a farmacêutica faz com aquela pesquisa? Engaveta. Nunca vai sair da gaveta, porque não é lucro para ela. Então a gente não estamos nesse mundo, não sejamos ingênuos, sabe? Não sejamos ingênuos. Tudo que se fala, inclusive as mídias, inclusive as grandes mídias, televisões, falam, mas têm intenções de manipular mesmo a verdade. Isso é uma tristeza muito grande, Que são cruéis, eles querem moldar a realidade à luz do que eles acham. Por intenções religiões, é claro, falsas, que não existem, muçulmanos, enfim, principalmente eles moldam muitos onde eles chegam, estão aqui no Brasil, também é um perigo. Também ideologias tal como o comunismo, que não é simplesmente uma ideologia, é uma cultura revolucionária. Eles chegam numa realidade, por exemplo, por que a China é um perigo onde ela chega? Porque ela não simplesmente traz uma economia, ela que está comprando as coisas no Brasil, isso é um problema. Estou saindo um pouco do tema, mas a gente está falando de ciência, então acho que vale a pena falar. Então ela chega aqui não simplesmente com a ideia, vamos evoluir então o mercado, aproveitar melhor, dar um melhor então para a população, a gente ganha um lucro e vocês podem também usufruir dessa evolução e tal. Não, eles chegam também com uma ideia preconcebida que eles querem implantar o comunismo no mundo. Isso é um problema grave, É um problema grave. A gente vê a influência disso. As grandes organizações, OMS, ONU, são todas financiadas. Então, como elas agem? Elas agem segundo as expectativas dos financiadores. E é por isso, por exemplo, não quero entrar em tema político não, mas o Donald Trump lá falou que não vai mais patrocinar a OMS, não vai bancar mais, porque o que ela estava fazendo não era ciência. Tomara que essa pressão ajude a OMS agora a rever a quem ela quer servir, ou a ciência ou a interesses particulares. Não é favorecer ao Trump, a Bolsonaro, a Macron, a Merkel, a Xi Jinping lá na China. Não, a ciência. Quer favorecer a ciência? Seja bem-vinda. Mas quer favorecer interesses particulares? Não. Seja maldita e seja afastada. Então, devemos não nos prestar a conhecimentos falsos, mas a conhecimento verdadeiro. Muito bem, seguindo aqui, ele faz uma nota interessante aqui. Bom, os espíritos, desde o princípio, tomam caminhos diferentes
apesar de terem recebido uns e outros o dom da fé, a energia do desejo que os leva à ciência. Um famoso ímpio de nosso tempo reconheceu a verdade do que anunciamos. Para combater eficientemente uma religião, é preciso praticá-la. Traduzimos. O que ele quis dizer com isso? Não serás nunca um verdadeiro ímpio se não tiverdes sido batizado. De fato, os judeus não conseguem sê-lo, não são batizados. A respeito da expressão uma religião, notemos que nossos cientistas nunca combateram nem o islamismo, nem o budismo, nem o brahmanismo, nem mesmo o fetichismo, porque não são nada. São religiões falsas, mas combatem a religião católica, porque aí se encontra a fé, a verdade divina, a qual viraram as costas e incomoda, porque a verdade ela incomoda. Faz você ter que sair daquilo que você pensa dentro da sua casinha, né? Do seu comodismo, de querer colocar o mundo na sua visão, não a sua visão ver o mundo. E isso é exigente. Né? O que o cristianismo faz com o homem? Não quer ficar ditando leis morais, né? Faz isso, reprimindo o homem. Não. Diz ao homem o que ele deve ser, o que Deus espera que ele seja, para que ele assim renda muitos frutos. Né? Então é necessário que o homem faça a vontade de Deus. Diz o Evangelho de São João, ele cita aqui, e eles se rebelaram contra a luz. É isso que nós vemos no mundo hoje. A rebelião dos homens contra a luz da ciência. A igreja nunca foi contra a ciência, nunca será. Seguindo, por uma consequência lógica, a ciência tenderá para um fim duplo, de acordo com o fato dos espíritos terem ou não guardado a fé. E talvez nunca se tenha sido capaz de constatar tão claramente esta bifurcação na direção seguida pela ciência em nossos dias, muito mais hoje. Hoje existe uma ciência que quer crer. Com isto, ela caminha na verdade, segundo Deus e segundo a lei imutável do desenvolvimento do espírito humano. Há uma ciência que não quer crer. Ela fará tudo para se manter numa negativa, que, no entanto, não é nada científica. Não crer. O que as pessoas, quando não produzem essa ciência, fazem? Quer que vocês creiam nela, né? Fala que você tem fé, não tem ciência, mas no fundo ela, né? No fundo é ela que está querendo criar uma fé, porque não prova nada do que dizem, não é ciência e quer que todo mundo acredite. Isso é muito falso, né? E não é ciência. De cada um dos dois lados vemos espíritos muito ativos, ardentes, desejosos de chegar ao fim. De cada lado vemos escolas e trabalhos sérios e uma emulação que seria igualmente louvável se o fim visado fosse igualmente legítimo. Então, quem não busca a Deus, não busca a verdade. Então, quem não tem Deus não é louvável o seu intento porque não é legítimo. Então, se a pessoa busca a verdade de fato, sem querer impor ideologias e ideias preconcebidas, no fundo, ela está se aproximando de Deus, mesmo que não viva a fé. Mas não é o que nós vemos ordinariamente. É preciso dizer, a ciência que caminha contra a fé tem hoje a palavra mais alta. E hoje mais ainda, isso está no século XIX. Esta ciência possui 1000 apoios no mundo exterior. Forte em seus alicerces, sua aspiração é apagar a chama divina da fé. É empolgada, é incentivada pelo demônio, em primeiro lugar, mas também pelos homens que querem dominar o mundo, querem ter interesses econômicos, interesses de poder, interesses de manipulação. A esses serve essa ciência, essa falsa ciência, né? Porque vai apoiar as suas causas, as suas necessidades e vai ter apoio do mundo. E no fundo, o diabo se vale disso para tentar diminuir e apagar a chama divina da fé. Mas disso tudo não há nada de novo. Lemos no mais antigo livro do mundo que os homens um dia disseram uns para os outros: metamo-nos à obra e construamos uma torre que se eleve até o céu. E eles se puseram à obra e construíram uma torre, mas não escalaram o céu.
lembram de Babel, né? Aqui estamos retratando Babel. Os homens de hoje dizem o mesmo. A obra, vamos, elevemos o edifício da ciência e esclareceremos a fé, que a fé é falta de conhecimento, segundo dizem eles. Eles trabalham e o edifício que constroem, como o de seus ancestrais, se chamará Babel. Sabe o que é isso? Ruína, destruição. O homem não criou a luz. No dia em que o homem pensar que provou que a luz é treva, Deus gritar-lhe-á, infeliz. Chamá-lo-á a julgamento e continuará a derramar nas almas a luz da fé. A ciência que trabalha contra a fé não alcançará seu fim. Esta ciência não prevalecerá como ciência, ela acabará por se evaporar, diz a Escritura. Vai se evaporar. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? A ciência que trabalha contra a fé não alcançará seu fim. No fundo, é uma ciência que trabalha contra a verdade. Porque o cientista que vai à coisa querendo descobrir a verdade, mesmo que não pratique a fé, ele vai encontrar a verdade e possivelmente, se ele tiver em reta intenção, vai encontrar a fé. Mas acontece que hoje eles trabalham contra a fé, para destruir a fé. Seguindo aqui. A ciência será salva pelos homens de fé. Esses homens têm o grande dever de avançar na ciência e na fé. Todos nós. Todos nós. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Quem conhece, quem tem capacidades altas, deve se esforçar muito para poder aprofundar e render frutos para Deus, para as almas, né? Qualquer área das ciências, na medicina, né? Na economia, na política, tudo isso influencia a vida, né? Os cristãos são chamados a ser fermento no mundo. Vamos lá. Tal é o espetáculo que hoje nos oferece o mundo. Aqui a ignorância, infelizmente, é o quinhão da maioria. Lá a fé, e onde está a fé, está a ciência, fiel em alguns, infiel em outros. De um lado, estudando para lutar contra a fé, contra o próprio Deus. De outro, trabalhando para derrubar, como São Paulo, tudo o que pretende se elevar contra Deus. Né? A falsa ciência, lembremos, é Babel. É querer construir algo para desprezar a Deus. A verdadeira ciência engrandece a Deus e sempre. Por isso a igreja nunca foi contra a ciência. Porque o Deus que criou a razão, Deus que criou todas as coisas, não poderia se contradizer. Né? O Deus que criou a fé, que nos dá a fé, ia se contradizer com a razão, com a ciência? Jamais. Então não temos problema algum, né, com a ciência. A batalha, terminando já, começou. A luta é reniente. E ainda que Deus deva permanecer vitorioso em toda parte e sempre, desejamos que os fiéis não estejam nunca atrasados. A obra, vamos lutar por isso. Diremos, porque aqueles que perderam a fé trabalham por Babel. Nós que cremos, edifiquemos a Jerusalém do alto. É isso. Buscar a verdadeira ciência, buscar o verdadeiro conhecimento de Deus. Então, que possamos, com os nossos esforços, buscar o reino de Deus, a sua justiça, e tudo mais nos será acrescentado. Mas fazer por amor, tudo por amor a Jesus Cristo. Então, que Deus nos abençoe e nos guarde, e que possamos guardar a verdadeira ciência que vem de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.